E aí, moçada, tudo bem? Continuando com o estudo dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, agora a gente vai falar desses três carinhas aqui. Liberdade, respeito e dignidade, tá? Eles estão relacionados à questão da liberdade, vai tratar aqui da prerrogativa de a pessoinha aqui, a criança ou adolescente, de se locomoverem, o respeito, né, de você respeitá-los, e aqui respeitá-los tendo em vista as condições peculiares, né, de pessoas e seres em desenvolvimento que são, e também de você garantir não só a vida, mas garantir esta vida com qualidade, ou seja, com dignidade. Lembrando que a dignidade é o atributo da vida respeitada, né, da vida ali maximizada com todas as suas funcionalidades, com todas as suas prerrogativas, tá? O nosso estudo aqui, ele é muito objetivo. Por quê? Porque quando você começa a leitura do ECA nesse ponto, e aqui acho que vale a pena você dar uma lidinha, porque você vai, detonar o ECA em questão de minutos ali, ao estudar essa parte, você vai perceber o quê? Você vai perceber que há um reforço ali. Olha, a criança, ela tem liberdade de ir e vir. A criança, ela tem liberdade para trazer e opinar, né, se expressar, para ter e professar uma religião, para brincar, praticar esportes, para participar da vida familiar e da comunidade, sem sofrer discriminações. Para quem sabe, o menor de 18 anos, participar da vida política, e aí a participação da vida política pode até ser uma participação comunitária, mas se você quiser pensar numa participação eleitoral, claro, respeitada a legislação eleitoral também, né, uma vez que é possível o alistamento facultativo a partir dos 16 anos, para buscar às vezes refúgio, proteção, auxílio. Então tem essas liberdades todas estabelecidas. A questão é o seguinte, para nós aqui vai importar principalmente, você saber o seguinte, que essa liberdade, eu não precisaria nem escrever isso, né? Ela não é absoluta. Mas por que eu trago aqui? Eu trago aqui por uma razão muito simples. Ela não é absoluta, e eu preciso que você saiba, embora todo mundo saiba que a liberdade não é absoluta, porque a sua liberdade não é absoluta, a minha não é absoluta, você sabe, teoricamente, que essa liberdade ela vem esbarrada no exercício da liberdade por outrem, só que aqui em matéria de infância tem um outro ponto. A liberdade ela pode ser restringida por conta da ausência de plena capacidade de determinar-se. Certo? Qual que é a grande premissa aqui no estudo do ECA? A criança ela é incapaz. Ela não pode responder como um adulto pelos atos. Então, a restrição à sua liberdade recebe outro fundamento do que simplesmente eu violar a liberdade de outro, do que eu atingir a esfera jurídica de outro. Tá? E aí tem vários exemplos dentro do nosso ECA em relação a isso. Eu vou citar alguns. Por exemplo, vamos lá. Nós temos aqui, eu vou só citar os artigos, tá? Se você quiser, você vai dando uma lida depois. Só para você consultar. 74 a 76. Os artigos 74 e 76, eles estabelecem algumas limitações de ingresso e permanência lá de crianças e adolescentes em shows ou em casas de espetáculo. Certo? Pode um adolescente de 14, 15 anos ingressar numa balada na madrugada? Provavelmente não. Isso tem a ver com ela prejudicar a esfera jurídica de outrem? Não. Tem a ver com ela se expor a uma situação de risco. Vamos lá. Outro exemplo, muito importante, né? Artigos aqui 83 a 85. Tema que é sempre cobrado em prova, autorização para viajar. Veja, a criança tem liberdade, o adolescente tem liberdade de ir e vir. Mas uma criança não pode viajar para qualquer ponto do território nacional, a não ser que ela esteja acompanhada de um dos responsáveis, tem autorização judicial, uma série de critérios, seja acompanhado de um parente até terceiro grau que prove isso documentalmente, ou até mesmo acompanhado de uma terceira pessoa com a autorização por escrito do responsável. Crianças e adolescentes não podem sair do território nacional, a não ser que estejam acompanhados dos dois pais, dos dois responsáveis, ou de um com autorização por escrito e firma reconhecida do outro, ou mediante uma autorização judicial, certo? Por quê? Porque nesse caso, se você permitir aqui que essa criança, que esse adolescente, eles se locomovam aí pelo território nacional até mesmo para fora, eles podem se expor a situações de risco, tá? Isso vem previsto.
Tá? E aí eu vou dar o último exemplo, que esse é bem legal, porque esse afeta a esfera jurídica de terceiros, que é o artigo 106. Veja, o adolescente que praticar ato infracional pode sofrer o quê? Infração. Pode sofrer medida socioeducativa. Você tem a previsão no 106 que, caso uma criança pratique um ato infracional, a ela se aplica a medida de proteção. O adolescente praticou um ato infracional vai ter o quê? Vai ser responsável e a ele vai ser aplicada ou medida protetiva ou medida socioeducativa. Beleza? Top? Então, a liberdade não é absoluta. Tá? Sobre o respeito, né? Veja, sobre o respeito e a dignidade, por assim dizer. Ela vai envolver o quê? A inviolabilidade física, psíquica e moral daquele menor. Vai também buscar preservar a sua imagem, a sua identidade, a sua autonomia, os seus valores, ideais, suas crenças. Tá? Sobre esse aspecto da dignidade, talvez o ponto mais importante aqui, sobre dignidade não, sobre a questão do respeito / dignidade, para eu deixar uma nota para vocês, é você entender um julgado recente do STJ, né, que ele vai trabalhar o seguinte, que nós podemos, né, caso a gente se depare, vamos lá, com uma situação em que a imprensa quer divulgar uma informação, o que aconteceu? Aqui. Caso a imprensa queira divulgar uma informação que envolva uma criança ou adolescente, e essa informação possa expor, possa ser vexatória essa criança ou adolescente, ela vai ser divulgada? Não. Certo? Ou seja, quando nós nos depararmos, e aí eu vou tentar construir uma ideia aqui, né, com liberdade de expressão, de informação, desculpa. Né, confrontando, certo? Confrontando com o quê? Com algum tipo de, né, questão que possa gerar aqui uma violação à dignidade da criança ou do adolescente, qual que prevalece? Prevalece o quê? A liberdade de expressão não é observada e prevalece aqui a dignidade, tá? O STJ já entendeu isso, entende inclusive que o desrespeito disso pode implicar dano moral. Tá bom? Beleza? Top? Tá aí. Moçada, vamos lá. Outro ponto importante aqui relacionado à liberdade, talvez o ponto mais importante relacionado à liberdade, liberdade, dignidade e o respeito, que é a questão da lei da palmada. Olha só, essa lei da palmada é uma lei já antiga, isso já foi muito discutido. Na época em que essa norma foi editada, ela foi muito criticada, mas hoje cada vez mais, até acredito que por um processo, né, de educação da sociedade de modo geral, isso tem sido encarado de forma mais positiva. Vamos lá. O que acontece? Eu fui educado com base na palmada. Eu conheço muitos dos meus amigos que foram educados também levando uma chinelada. Estamos todos aqui, trabalhando, né? Eu me considero uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não transgride, né? Enfim, uma pessoa responsável. As pessoas do meu círculo, né, que também relatam essas situações também. Tá? Mas o que acontece? Há estudos na área da psicologia, na área, né, da psiquiatria, psicologia, assistência social, que mostram que a violência como forma de educar, ela não é de todo positiva. Ela abre espaço para um grau maior, mais amplo, uma margem um pouco maior, uma probabilidade maior de essa pessoa que é vítima dessas agressões a título de educação transgredir. Ser agressiva, ser violenta, praticar um crime, certo? Veja, não é uma correspondência imediata porque vida é vida, moçada. Mas essa probabilidade ela ficou evidenciada. E aí, o que aconteceu? Em 2009, não sei se vocês lembram do menino Bernardo, mas ele foi morto, né? Enfim, um negócio absurdo, salvo engano, lá no Rio Grande do Sul, depois
doparam ele, mataram ele com medicamento, mas ele era, depois de tê-lo agredido muito, daí eles não queriam expor a criança, né, eles enterraram ela, mataram com remédio, enterraram. É um crime bárbaro, confesso que não sei há quanto andas ou se já andou esse julgamento, mas isso causou uma perplexidade enorme e acendeu o debate, né, a respeito da agressão física como forma de educação. Esse menino ele era alvo de diversas agressões, tinha uma série de distúrbios decorrentes disso. Depois que isso foi escancarado, colocado na mídia, as pessoas se impactaram pra caramba com isso tudo. E aí veio a lei. A nossa lei veio com uma reação a esse movimento social. E essa lei fez o quê? Ela veio para vedar, tá? Vedar o uso do castigo físico como forma de educação. Então, ela veda o uso do, eu vou colocar assim, uso da, de forma mais ampla, você vai entender o porquê, da força física como forma de educação. Certo? Tá lá. Vedado. Muita gente critica, muita gente bate ainda hoje, muita gente entende, defende, mas é vedado. Volto a dizer, nós estamos numa matéria cujas as próprias convicções às vezes têm que ser adaptadas. Né? Quem não fica? Eu mesmo brinco com o Caio, que vontade de dar umas palmadas. Por quê? Porque eu era acostumado com isso mesmo. Eu fazia ali minhas artes e levava palmada. Levava minha chinelada, levava minha varada na bunda. Certo? O que se quer com essa lei é que isso saia da nossa cultura, que quem sabe eu mesmo que não, veja, eu não pretendo nunca na minha vida agredir o meu filho como forma de coagi-lo ou educá-lo, certo? É claro, eu não vou dizer nunca, nunca, por quê? Porque muitas vezes a agressão, ela parte, né, de um momento que você está com raiva e você perde a racionalidade e agride, mas eu não quero. Tá? E talvez, quem sabe, ele nem sequer brinque com o filho dele dizendo, se você não obedecer eu vou te dar uma palmada. Que isso saia, é o que a lei quer, que isso saia do nosso pensamento, que isso não seja mais arraigado como é hoje. Tá? O que essa lei faz? Ela vem e define, né, o que ela entende que é castigo físico, e ela distingue castigo físico de tratamento cruel ou degradante. Certo? Então ela traz esses dois conceitos e busca distingui-los. Veja, o castigo físico ele vai envolver o quê? Qualquer tipo de ação de natureza disciplinar, ou para você punir, que é aplicada com o uso da força, tá? Contra a criança. E isso vai causar o quê? Lesão ou sofrimento. Então o castigo físico leva a lesão e ou sofrimento. Quando eu olho para o tratamento cruel, nós temos o quê? Nós temos uma conduta muito mais intensa, que vai levar à humilhação. Tem um aspecto psicológico um pouco mais evidente aqui. A ameaça e o dano naturalmente é maior. A ridicularização. E a ridicularização. Certo? Então aqui nós temos o quê? Uma gravidade maior. Tá? Os dois envolvem o quê? Condutas vedadas. Os dois envolvem condutas vedadas. E envolve, veja, aquilo que a gente já falou, as situações em que nós precisamos necessariamente comunicar às autoridades, comunicar ao conselho tutelar, tá? Tela para vocês. Tá aí. Professor, foram identificadas essas situações aqui, o que tem que ser feito? Vamos puxar, já que eu estou em tela aqui, eu vou puxar uma setinha em cima. Veja, tem que necessariamente ter uma série de ações que devem ser engendradas. Vamos lá. Primeiro, encaminhamento para o quê? Para tratamento, né? Um programa de tratamento
oficial comunitário. Então vamos lá. Encaminhamento para programas, e aí os estados têm, os municípios têm esses programas de atendimento, de proteção, para tratamento psicológico, não só da vítima, tá? Mas também do agressor, certo? Né? Temos também o que? Encaminhamento aqui, né, para tratamento psicológico. Veja, o próprio, e aqui quando eu falo encaminhamento para programas, isso aqui é tanto do agressor, mas também da vítima, tá? Daí tem outro inciso falando da vítima, um inciso falando do agressor, aqui eu tento sintetizar tudo. E também, olha só, e também a advertência, impor advertência. Porque a partir do momento que isso se torna corriqueiro, as ações vão se tornando também mais sérias, tá? Então vamos lá, se começa a haver 1 relato, 2 relatos, 3 relatos de agressões, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que nós vamos ter que buscar um afastamento, uma medida mais incisiva, tem que tirar aquela criança do convívio com o pai e com a mãe. Top! Tela cheia para você mais uma vez, porque esse tema está próximo do final, para não dizer encerrado. Nós vamos concluindo então aqui o nosso debate a respeito ao direito à liberdade, né, direito à dignidade e respeito à criança e ao adolescente. Qualquer dúvida em relação a esse ponto, você sabe, fique absolutamente à vontade e me procure.